Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Aula Paraná, aula de Geografia para o 7º ano. Eu sou a professora Társila Dominoni e hoje vamos fazer mais uma revisão de conceitos aí vistos ao longo desse período de estudos, ok? Para isso, pegue lá o seu caderno para que você possa anotar as informações e também realizar as atividades ao longo desta aula, ok? Hoje nós vamos falar sobre relevo, hidrografia e formação do território brasileiro. Vamos ver como esses elementos se relacionam aí dentro da geografia, ok? Então, vimos sobre a localização na aula anterior, vimos sobre o clima, sobre a vegetação, os biomas brasileiros. E hoje nós vamos ver então relevo, hidrografia, formação e transformação do território brasileiro. Então, sobre o relevo, vamos lembrar lá o que é um relevo, né? É um conjunto de formas que modelam a superfície da crosta terrestre. Ele pode ser modificado por terremotos e movimentos tectônicos, pela erosão causada por processos naturais, como a água da chuva e ventos, entre outros fatores, e ainda pela interferência humana. Então, quando nós pensamos em relevo, estamos pensando em formas da crosta terrestre, né? E aí, como que elas se apresentam e como que elas se formam, né? Vão se modificando aí ao longo do tempo por essas ações, né? Tanto ações internas aí do intemperismo, quanto ações externas, como chuva, né? O vento e etc. Então, aqui nós temos uma imagem das principais formas de relevo. Então, você consegue perceber aqui o planalto, a depressão, a planície, a colina, a montanha, a cordilheira, a serra e o vale. Então, nós temos aí, você consegue perceber algumas diferenças entre essas formas de relevo. Nós vamos estudar hoje as principais, o planalto, a depressão e a planície. Então, com base no que nós já estudamos, responda. Anote as perguntas no seu caderno e responda. Número 1. Quais os principais tipos de relevo no Brasil? Número 2. Dos principais tipos de relevo, qual encontramos em maior quantidade? Você tem um tempo aí para responder.
E aí, pessoal, conseguiram responder essas questões relacionadas aí ao relevo? Vamos verificar. Então, quais os principais tipos de relevo do Brasil? Então, se você colocou que são planaltos, planícies e depressões, está correto. E a 2, desses principais tipos de relevo, qual encontramos em maior quantidade no Brasil? Se você respondeu que são planaltos, também está correto. Então, vamos ver as características dessas formas de relevo. Vamos ver lá os planaltos. São áreas onduladas com altitudes variáveis, formas variadas de relevo, como chapadas, morros, colinas e serras. Formado pelo processo de erosão, portanto, são formas de relevo antigas e desgastadas. Os planaltos mais extensos do território brasileiro são o Planalto das Guianas, o Planalto Central, o Planalto Meridional. O ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, na Serra do Imeri, que fica no Planalto das Guianas, no norte do Amazonas. As planícies são áreas relativamente planas, recebem grande quantidade de sedimentos de origem fluvial, lacustre ou marinha. É o processo de sedimentação predominante, isto é, deposição de sedimentos, essa é a composição, como elas se formam, as planícies. E as planícies mais extensas do território brasileiro são a planície amazônica, a planície costeira e a planície do Pantanal. E as depressões? As depressões são áreas mais rebaixadas em relação ao seu entorno devido aos processos de desgaste. São áreas relativamente planas com suaves desníveis. No Brasil, as depressões são todas relativas, ou seja, todas acima do nível do mar. Nós temos depressões relativas e absolutas. Então, as absolutas são aquelas que ficam abaixo do nível do mar. No Brasil, todas elas são relativas, estão acima do nível do mar. As depressões Sertaneja e do São Francisco, a periférica sul-rio-grandense, ultrapassam os 200 metros de altitude. A depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná é a que alcança as maiores altitudes. Então, em relação a essas formas de relevo brasileiro, nós temos aqui uma divisão, nesse mapa de acordo com o Haroldo de Azevedo. Então, ele divide aí o relevo brasileiro, em planaltos e planícies. Então, vocês podem perceber neste mapa a localização, então, dessas formas e tipos de relevo segundo Haroldo de Azevedo. A classificação do relevo. Então, o relevo brasileiro foi classificado por 3 principais autores. Então, nós temos o Haroldo de Azevedo, nós temos o Assis Absaber e nós temos o Jurandir Ross. Então, os 3 classificam as formas de relevo do Brasil com algumas diferenças entre elas. Então, a classificação do relevo aqui, lá em 1940, proposta por Haroldo de Azevedo, você consegue perceber aqui as divisões que ele propôs, Então, o critério seria a altimetria, então teríamos 8 unidades de relevo. O Planalto das Guianas, a planície amazônica, Planalto Central, planície do Pantanal, Planalto Atlântico, planície costeira, Planalto Meridional e planície do Pampa, Então, aí você consegue visualizar no mapa a localização aí dessas formas e tipos de relevo de acordo com Haroldo de Azevedo. Nós temos outra classificação de acordo com a Assis Absaber, proposta lá em 1960. Então, o critério que ele utilizou é o critério geomorfológico e os processos de erosão e sedimentação. De acordo com Assis Absaber, então, nós teríamos aí 10 unidades de relevo. Então, nós teríamos lá o Planalto das Guianas, planície e terras baixas amazônicas, Planalto Central, Planalto do Maranhão-Piauí, Planalto Nordestino, planície do Pantanal, serras e planaltos do leste e sudeste, planícies de terras baixas costeiras, Planalto Meridional e Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense. Então, percebam aí que já é uma diferenciação do Haroldo de Azevedo, que
eles utilizaram critérios diferentes para classificar aí os tipos e formas de relevo brasileiro. Aqui nós temos então uma comparação, né, da classificação de Haroldo de Azevedo e da classificação de Assis Absaber. Vocês conseguem perceber algumas diferenças nesses mapas, porém nós percebemos que tanto um quanto o outro trabalham lá com planícies e planaltos na classificação do relevo brasileiro. Aqui nós temos uma outra classificação, que é de Jurandir Ross. Então, essa classificação ela é um pouco mais detalhada, porque ela utiliza critérios morfoclimáticos, morfoestrutural e morfoescultural ali dos solos, né, da formação do relevo. Então, ela vai ser um pouco mais detalhada, mas mesmo assim nós conseguimos perceber que ainda, né, os tipos de relevo predominante no Brasil são os planaltos, as depressões e as planícies. Então, essa classificação de Jurandir Ross, ela apresenta lá 28 unidades de relevo. E aí nós falamos de relevo, então, que é essa característica, né, essa formação da crosta terrestre, aí, diferentes formas que nós temos na crosta terrestre. Nós falamos também da hidrografia, né, que está relacionada aí aos nossos rios, aos nossos lagos, que nós temos aí dentro do território brasileiro. Então, a hidrografia do Brasil reúne um dos mais extensos e diversificados recursos hídricos do planeta. Possui cerca de 12% do total da água doce existente em todo o mundo. Cada rio ou curso d'água brasileiro possui características próprias e complexas que resultam da combinação de vários aspectos geográficos da região onde estão localizados, entre eles o clima, o relevo, a cobertura vegetal, como também a ação do homem na natureza. Então, quando nós falamos de hidrografia, nós estamos falando dos recursos hídricos que existem dentro do território brasileiro, né? E eles claramente são influenciados também, né, pelo tipo de solo, pelo tipo de relevo, pelo tipo de clima que nós temos aqui no Brasil, né, que é diversificado devido à sua grande extensão territorial. Então, nós vamos ter aí diferentes tipos de rios também e cursos d'água dentro do nosso território, ok? E aí nós temos aqui um exemplo, né, da bacia hidrográfica. Então, o que é a bacia hidrográfica? É a área, né, que compreende ali, é uma área drenada por um rio principal e os seus afluentes. Então, isso seria a bacia hidrográfica. Então, você consegue perceber aqui, né, nesse traçado amarelinho, então, a área drenada por esse rio principal e os seus afluentes. E aí nós temos aqui alguns conceitos relacionados, então, a essa hidrografia. Nós temos lá a nascente, né, onde o rio tem a sua origem, o afluente, que é um rio menor que deságua no rio principal, o leito do rio, que é o espaço ocupado pelas águas, os rios desaguam no mar ou nos rios, nós chamamos de foz, aonde eles desaguam, e interflúvios, que são as regiões mais elevadas ou altas, servindo de divisores entre uma bacia e outra. É o mesmo que divisor de águas. Então, esses elementos estão relacionados aí à hidrografia. Então, em relação à hidrografia do Brasil, nós temos aqui as principais bacias hidrográficas, né? Lembrando, então, que a bacia hidrográfica é a área, né, que é drenada lá por um rio principal e os seus afluentes. Então, nós temos, dentro desse contexto de bacia hidrográfica, as principais bacias hidrográficas aqui do Brasil, você consegue visualizar neste mapa. Então, a bacia hidrográfica amazônica ocupa 45% do território nacional. Possui uma extensa rede de rios com grande abundância de água. A região concentra 81% da disponibilidade de águas superficiais e cerca de 85% desta área permanece com cobertura vegetal nativa. Então, a bacia hidrográfica amazônica, né? Então, nós temos ali uma composição de elementos, então, além dos rios, né, nós temos ali uma vegetação nativa ainda muito densa, então, isso colabora aí para a quantidade, né, de água que nós temos ali na região amazônica, né? A bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia corresponde a 10,8% do território brasileiro, tem a presença da floresta amazônica e também do cerrado,
possui grande potencial turístico pela pesca, turismo ecológico e praias fluviais. Destaque para a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, entre outros. A bacia hidrográfica do São Francisco abrange cerca de 7,5% do país. O Rio São Francisco tem 2.700 quilômetros de extensão. Nasce em Minas Gerais, escoando para o norte pela Bahia e Pernambuco, quando altera seu curso para leste, chegando ao Oceano Atlântico através da divisa entre Alagoas e Sergipe. Bacia hidrográfica do Paraguai. Ocupa 4,3% do território brasileiro, abrange parte dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, inclui a maior parte do Pantanal mato-grossense, a maior área úmida contínua do planeta. Tem uma densidade demográfica da região, é cerca de 3,5 vezes menor que a média nacional. E aí nós vemos então a importância dessas bacias hidrográficas, né? Nós percebemos que elas são importantes para a irrigação, elas são importantes para a pesca, elas são importantes para o equilíbrio daquele ecossistema que existe na região. E a bacia hidrográfica do Paraná ocupa 10% do território brasileiro, é a região mais populosa e de maior desenvolvimento econômico do país, possui as maiores demandas por recursos hídricos, é também a região com maior área irrigada, tem o maior aproveitamento do potencial hidráulico disponível. E aí nós vimos, né, uma característica dos nossos rios aqui, né, serem rios de planalto, isso facilita, né, a geração de energia nesses rios, né, a utilização da água desses rios para poder gerar energia. A relação da hidrografia e o relevo. Então, a hidrografia e o relevo são de grande importância para o desenvolvimento do país. Isso acontece porque as bacias brasileiras são divididas em dois tipos: bacia de planície, utilizada para navegação, e a bacia planáltica, que permite o aproveitamento hidrelétrico. Além disso, a ocupação humana e a utilização de áreas agricultáveis dependem diretamente do tipo de relevo e disponibilidade de água. Então, a relação entre o relevo e a hidrografia é muito importante, porque o relevo e a hidrografia eles se relacionam com os tipos de rio, né? Então, nós temos lá rios de planície e rios de planalto, nós temos a utilização dos rios aí para a navegação, mais ocasionado nos rios de planície, e nós temos lá os rios de planalto, né, que tem lá um grande potencial hidrelétrico que pode ser utilizado, e as formas de relevo, né, e a questão do solo ali, onde essas áreas são irrigadas por esses rios e seus afluentes, que daí permitem aí um desenvolvimento econômico da agricultura. Então, como atividade, nós vamos copiar e responder agora. Número 1. Cite 2 exemplos de como o relevo e a hidrografia influenciam na vida humana. Número 2. Explique como o relevo influencia as bacias hidrográficas. Então, você tem um tempo para responder.
E aí, pessoal, vocês conseguiram copiar e responder? Vamos verificar as respostas de vocês? Vamos lá. Número 1. Cite 2 exemplos de como o relevo e a hidrografia influenciam na vida humana. Então, você pode ter colocado várias opções aí, eu coloquei algumas aqui, como a questão da moradia, agropecuária, transporte, produção de energia, pesca e turismo. Então, nós utilizamos aí, né, o relevo, a hidrografia e os dois relacionados em várias atividades econômicas aí de sobrevivência e subsistência, né, do ser humano, no seu desenvolvimento social e econômico. Uma dessas seria aí a moradia, o transporte, produção de energia, entre outros. Número 2, explique como o relevo influencia as bacias hidrográficas. Então, nós temos que perceber lá, né, a constituição do relevo, a forma desse relevo. Então, ele vai interferir no que diz respeito à sua nascente, à sua foz, à direção do curso d'água. Tudo isso está relacionado à forma de relevo que interfere diretamente no rio, né? Então, ó, as nascentes se formam em um ponto mais alto que a foz e ao longo de seu percurso vai recebendo influência dos afluentes em seu leito. Isso ocorre pela diferença de relevo, ok? Continuando lá essa revisão, ao estudar os aspectos físicos do Brasil, podemos perceber que houve muitas mudanças e transformações em suas características. Mas será que isso só acontece com o seu clima, vegetação, relevo e hidrografia, ou o território brasileiro, como conhecemos ele hoje, sempre foi assim? Então, nós temos visto aí ao longo dessa revisão as características físicas do território, né? Nós falamos lá da sua localização, nós falamos do seu clima, do seu relevo, da sua hidrografia, dos seus biomas. Essas características físicas, nós percebemos aí que elas vão alterando, vão mudando ao longo do tempo, né? Aí pela ação humana e também, né, pela constituição aí dos elementos que formam o clima, que formam o relevo, que formam a hidrografia e assim por diante. E aí nós vamos falar agora do território brasileiro e da sua formação. Será que ele sempre foi assim? E aí nós vamos verificar que não. Se você lembrar lá, né, um pouco da história de como se formou o nosso Brasil, o nosso território, nós vamos perceber que ele foi modificando também ao longo do tempo. Então, lembra lá do período da colonização, né, onde nós tínhamos o Brasil dividido lá em áreas que pertenciam aos portugueses e a área que pertenciam aos espanhóis, né? Nós tínhamos aqui, como você consegue perceber, esse Tratado de Tordesilhas. Então, o Brasil, na sua colonização, ele já era habitado, né? Nós tínhamos aqui os indígenas que já moravam no nosso país, né? Que já estavam no nosso território. E aí os colonizadores vieram e começaram a interagir aí com esses habitantes originários aqui do nosso país. Então, antes dos colonizadores chegarem, o Brasil era habitado por índios, espalhados por todo o território, de tribos diferentes. No século XV, portugueses e espanhóis dividiram as terras entre eles, pelo Tratado de Tordesilhas. Os portugueses dividiram a sua área em capitanias hereditárias para um povoamento. Então, você consegue perceber no mapa aqui, né, que uma parte aqui verde seria a parte pertencente, então, aos portugueses, e essa outra parte aqui seria pertencente aí aos espanhóis. E aí, ao longo, né, desse processo, o território foi se expandindo e foi se formando. Então, vamos pensar o que aconteceu para que essa ocupação do território acontecesse. Então, nós vamos lá falar sobre a expansão territorial. Então, para que o território fosse ocupado, né? Então os colonizadores que aqui chegaram tinham a ideia principal de explorar os recursos que aqui existiam. Então eles vieram, né? Perceberam os recursos naturais que aqui existiam e extraíam esses recursos e mandavam de volta lá para suas metrópoles, né? Seus países de origem. Porém, eles precisavam, né, ocupar esse território para demonstrar que ali era um território, né, português. Então, essa ocupação do território ela está relacionada às atividades econômicas que foram exploradas aqui no Brasil.
Então, nós tivemos a colonização inicialmente, né? E aí nós tivemos também a questão da escravidão, então os africanos que foram trazidos aqui para o Brasil, então nós tínhamos os indígenas, os colonizadores e daí também os africanos que vieram, né, trabalhar como escravos aqui, juntamente com os índios que também trabalharam como escravos. E aí nós tivemos a exploração das atividades econômicas. Então, neste mapa, Brasil, Economia e o Território no século XIX, você consegue perceber os tipos de produtos, os tipos de atividades econômicas que foram exploradas no Brasil, importantes para a ocupação do território. Se nós lembrarmos que o território começou a sua ocupação lá a partir do litoral, né, nós tínhamos toda uma parte aqui do interior que ainda precisava ser ocupada, precisava ser desbravada, né? Então ela começou do litoral ali com a cana-de-açúcar, né, com ali as drogas do sertão aqui, depois se expandindo para a região norte. Aí nós tivemos a pecuária, que foi um importante ciclo aonde ligou essas ilhas que nós tínhamos no Brasil, porque o Brasil era um território muito extenso. Então nós tínhamos ali vilas, né, de colonizadores espalhadas pelo território, e a comunicação entre essas vilas, ela era muito difícil. Então a pecuária, a expansão da pecuária foi importante também para a comunicação entre essas vilas, né, esses povoados. Nós tivemos também a cana-de-açúcar, o fumo, o cacau, o mate, o café, que foram produtos aí que foram explorados no Brasil e que contribuíram para a ocupação do território. Hoje o Brasil, então, né, atualmente, ele é formado, então, lá por 26 estados. Nós falamos que o Brasil, nós temos as 27 unidades federativas, ou seja, nós temos 26 estados e um Distrito Federal, certo? Esses 26 estados e o Distrito Federal, ou seja, essas unidades federativas, eles estão agrupados em 5 regiões, que é o que nós falamos de regionalização. Por que essa regionalização? Para poder estudar melhor as características de cada região, as diferenças entre elas e assim contribuir para as políticas de gestão. Então, quando eu trabalho o desenvolvimento de uma região, eu vou lá e percebo quais são as suas características, as suas dificuldades e necessidades e assim planejo o desenvolvimento dela de acordo com as suas características. Nós temos que lembrar que o território é muito extenso, então nós temos grandes diferenças aí entre as regiões, entre os estados, certo? Então, essa classificação aqui, essa regionalização, é de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, onde vocês podem perceber aí a divisão regional. Então, nós temos 5 regiões e os estados que pertencem às regiões. Então, você consegue perceber aqui a região norte, né? Ela compreende Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Nós temos a região nordeste aqui, né, em laranja, que compreende ali o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Nós temos a região centro-oeste, que compreende o Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Nós temos a região sudeste, que compreende aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. E nós temos a região sul, que compreende o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, essa regionalização é de acordo com critérios sociais e econômicos que o IBGE utilizou para estudar aí as regiões, ok? Então, agora, como exercício, anote lá para você poder responder. Letra A. Como os ciclos econômicos interferiram na ocupação e formação do território brasileiro? Letra B. Cite as regiões do Brasil, segundo o IBGE, e os estados que a compõem. Então, agora você tem um tempo para anotar e responder.
E aí, pessoal, conseguiram anotar e responder as questões? Vamos conferir então. Letra A. Como os ciclos econômicos interferiram na formação do território brasileiro? Vamos voltar lá no mapa para dar uma olhada. Então, esse era o mapa que falava dos ciclos econômicos. Eles foram importantes para a expansão, né? Então, veja, a colonização, ela iniciou ali, né, no litoral brasileiro. Ali nós tínhamos a principal atividade econômica, a exploração da cana-de-açúcar, porque o açúcar era um recurso, né, muito importante na Europa, tinha um grande valor. Então aqui eles exploravam ali a cana-de-açúcar na região do litoral. Porém, nós tínhamos toda essa região ainda que precisava ser explorada e ocupada. Então os colonizadores começaram a desenvolver outras atividades econômicas para ocupar o território e também reconhecer outros recursos naturais que aqui tinham. Por exemplo, a questão das drogas do sertão ali na região norte do Brasil. O que seriam essas drogas do sertão, né? Seriam produtos naturais que existiam ali na região norte, né? Nós tivemos outras atividades econômicas importantes, como a mineração, nós tivemos também atividade importante como a pecuária, né? Que eu falei que foi importante para a ligação entre essas vilas, um meio de comunicação entre essas vilas. E aí isso foi formando o nosso território, foi ocupando. Então as atividades econômicas, a exploração das atividades econômicas foi importante para a fixação das pessoas no nosso território e povoamento, expansão aí do nosso território, ok? E aí a pergunta B dizia lá, cite as regiões do Brasil segundo o IBGE e os estados que a compõem. Então, se nós voltarmos no mapa, você vai ver que o nosso Brasil, então, que tem lá 27 unidades federativas, 26 estados e um Distrito Federal, você vai ver que elas estão divididas aí em 5 regiões. Então, você consegue perceber no mapa que a região norte em verde, a região nordeste em laranja, a região centro-oeste em amarelo, a região sudeste em vermelho e a região sul em azul. E aí você tem que escrever lá quais são os estados que compõem cada região, ok? Então, esta aula foi uma aula de revisão. Muito obrigada, bons estudos e até a próxima!